Então tá, pessoal, tranquilo? Então nós acabamos aí, a última tela que nós tivemos foi a tela aquela que eu falei para vocês anteriormente, e agora nós vamos falar sobre o local da operação ou prestação. Nós falamos já sobre o momento da ocorrência do fato gerador, agora nós vamos falar sobre o local da operação ou prestação, ou seja, nós já vimos a materialidade do tributo, ou seja, como ele incide, nós já vimos o caráter temporal, ou seja, quando ele incide, e nós já vimos o caráter subjetivo, ou seja, quem é o sujeito passivo, e nós agora vamos ver o caráter espacial, onde depois nós vamos ver o caráter quantitativo. Nós vimos o caráter temporal, quando, no artigo 12, no momento da ocorrência. Nós vamos ver o caráter espacial, onde agora ele ocorre, no artigo 11. Nós vimos o caráter subjetivo no artigo 4. E depois nós vamos ver o caráter quantitativo lá da base de cálculo. Regra geral, materialidade também, são as hipóteses de incidência e não incidência lá no artigo 2º e 3º que nós vimos. Depois nós vamos ver o caráter quantitativo do tributo. E agora nós vamos ver o caráter espacial. E eu vou começar a montar o quebra-cabeça para vocês. Beleza? Artigo 11 diz o seguinte. Vou marcar porque eu preciso muito disso aqui. O local da operação ou prestação. Para quê, Diego? Para efeito de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável. Então eu tenho que saber o local de operação para efeitos de cobrança do imposto e definição de quem vai ser o contribuinte lá, o estabelecimento responsável pelo pagamento desse imposto. É isso que eu tenho lá no artigo 11. Para saber disso eu tenho que saber o momento da regra geral, eu tenho que saber o momento da ocorrência do fato gerador que nós estudamos antes. Tem 4 ideias base aqui sobre o local, sabendo o momento de incidência. Quais são as 4 ideias básicas? A gente tem que separar a operação com mercadoria, a prestação de serviços de transporte, a prestação onerosa de serviços de comunicação e serviços iniciados ou prestados no exterior. A legislação faz essa separação e vocês têm que saber especificamente o que cada uma traz. Tá bom? Então 4 ideias base aqui que nós temos que saber. Para a operação vai ser uma coisa, para a prestação de serviço de transporte outra, para a prestação de serviço no exterior outra e prestação onerosa de comunicação outra. Vamos começar pelo começo, com o item 1, tratando de mercadoria ou bem. Vamos lá, vem canetinha. Tratando de mercadoria ou bem, inciso 1 do artigo 11 diz o seguinte: o local para efeito de cobrança do imposto, e definição do estabelecimento responsável é o do estabelecimento onde se encontre. Regra geral, o do estabelecimento onde ele se encontre. Quando? No momento da ocorrência do fato gerador. E para saber o momento, nós temos que saber o aspecto temporal do FG, que nós estudamos no artigo 12. Não, nem tem isso aqui, é só 12, né? Vai até 9, até o 9. Então, nesse caso aqui, nós temos que ter estudado o artigo 12 antes. Aí nós estudamos, nós sabemos que a regra geral, olha aqui, a regra geral é o momento da ocorrência do fato gerador. Aqui é qual? O momento da saída da mercadoria, a regra geral, né? Ocorre o fato gerador aqui. Ocorreu o fato gerador aqui, se encontra onde? Na empresa Daisy de Canoas. Então Daisy de Canoas aqui é o contribuinte, é o estabelecimento responsável, é lá em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. Vamos ler de novo? Olha que legal. O local da operação para efeito de cobrança e definição do estabelecimento responsável. Cobrança e definição do estabelecimento responsável. Quando a gente fala de mercadoria ou bem, é o do estabelecimento onde ele se encontra quando ocorre o fato gerador. Quando que ocorre o fato gerador aqui? Na saída da mercadoria. Quem que é o contribuinte responsável? Daisy de Canoas, devido para o estado do Rio Grande do Sul, regra geral. Essa é a ideia da conjunção do aspecto temporal com o aspecto espacial e ainda com a ideia subjetiva do tributo. Beleza, gente? Que legal, né? Vai se montando aí o CMS, depois vocês vão ver que nós vamos resolver as questõezinhas com a maior tranquilidade do mundo. A linha B diz o seguinte, ó. Onde se encontre
o local da operação para efeito de cobrança do imposto e definição de quem vai ser o responsável. Quando a gente fala de mercadoria ou bem, é a operação. Onde se encontre, no local onde se encontre. Mas quando isso, olha ali, ó, quando em situação irregular, pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação idônea, como dispuser a legislação tributária. A legislação tributária vai te dizer qual é a documentação necessária para um transporte de mercadoria, por exemplo. Se aquela mercadoria estiver inidônea, for inidônea, né, ele vai se considerar responsável ali, vai ser aquele local, vai ser o local da ocorrência, e ele vai considerar responsável pelo pagamento do tributo. Vamos desenhar essa daqui. Vamos desenhar. Temos uma empresa A que vendeu para uma empresa B. A empresa A está em Canoas. A empresa B está em Poa. Vendeu mercadorias. E não emitiu a nota fiscal. Não emitiu a nota fiscal e contratou uma transportadora lá. Um caminhãozinho. Para fazer o transporte dessa mercadoria. Essa mercadoria parou lá, o fiscal Wilson parou lá o caminhão e chegou à conclusão que esta mercadoria aqui estava desacompanhada de documento fiscal. Onde é que acontece o fato gerador? Aqui. Neste momento aqui, onde se avalia, acontece o fato gerador. Quem que vai ser o responsável? Este senhor aqui vai ter que pagar o tributo da mercadoria. Olha o que diz. Tratando-se de mercadoria ou bem, onde se encontre, quando em situação irregular pela falta da documentação fiscal ou se acompanhar de documentação fiscal inidônea. E aí, quem está lá vai ser o responsável pelo pagamento do tributo, aquela pessoa no momento da ocorrência do fato gerador. Tranquilo, gente? Que legal, né? As coisas vão se fechando. Olha a C, que legal a ideia da linha C. Tratando-se de mercadoria ou bem, o local da operação para efeito de cobrança do imposto e definição do responsável é o do estabelecimento que transfira a propriedade ou o título que a represente de mercadoria por ele adquirida no país e que por ele não tenha transitado. Opa, é outra situação aqui, é aquela situação que a gente já estudou, da operação de venda à ordem, quando não transita pelo estabelecimento. Lembram que eu trouxe para vocês lá? Olha só, então quem vai ser o estabelecimento responsável? Qual vai ser o local da operação? Olha aqui, nós tivemos o fato gerador da compra, né? Desde Canoas vendeu, então tem fato gerador aqui, desde Canoas é responsável. Martim Pianista não pegou a mercadoria, deixou lá e vendeu para Curi ou Maltês. Vendeu neste momento aqui, ó, a mercadoria não saiu, não teve saída de mercadoria para a gente ter fato gerador e levar lá para hipótese da linha A, não teve. O que teve foi uma venda aqui, ó. Aqui é o fato gerador. Por quê? Olha ali. Opa! Errei. Ou do estabelecimento que transfira a propriedade ou o título que a represente. Quem transferiu a propriedade ou o título que a represente? Martim Pianista Limitada. Por isso, o local aqui da ocorrência do fato gerador é Martim Pianista Limitada. Mas a mercadoria está lá no Desde Canoas, Geu, não tem problema. A hipótese que está prevista de local da operação é a hipótese da linha C que eu trouxe para vocês. Então, fica na responsabilidade de Martim Pianista. Eu já tinha dito isso anteriormente para vocês, mas aqui a gente mata a charada. Aí Guri ou Maltês vai lá e retira a mercadoria lá de Desde Canoas sem nenhum problema. Tranquilo, gente? Que legal, né? D. Aqui tem algumas peculiaridadezinhas que a gente
tem que saber, tá? Tratando-se de mercadoria ou bem importado do exterior, o local da operação e o estabelecimento responsável é o estabelecimento onde ocorrer a entrada física. Então aqui nós temos algumas peculiaridades que nós já falamos quando a gente tratou de mercadorias importadas, que o tributo é devido ao local de origem, local de destino desta importação. Se eu estou no estado do Rio Grande do Sul e eu faço uma empresa, faço uma importação de mercadorias que vêm dos Estados Unidos, mesmo que essas mercadorias sejam desembaraçadas no porto de Itajaí e lá ocorra o fato gerador do ICMS, quem é o responsável é a empresa que está no estado do Rio Grande do Sul e o tributo é devido para o estado do Rio Grande do Sul. Olha só o desenho que eu trouxe para você. Olha só que legal. Importação de uma empresa que está no estado do Rio Grande do Sul. Onde é que acontece o fato gerador? Qual é o momento da ocorrência do fato gerador? O momento de desembaraço. Aqui acontece o fato gerador do ICMS. Ah, Diego, mas o cara está lá do outro lado? Sim, olha ali o caráter espacial. Tratando-se de mercadoria ou bem, o local da operação e a definição do estabelecimento responsável. Onde é que está isso na legislação? Está ali dizendo que importado exterior é do estabelecimento onde ocorrer a entrada física. Então aqui é uma dissociação do momento da ocorrência do fato gerador com o local da operação e do estabelecimento responsável que está adequado. É isso que a doutrina e a jurisprudência entendem, que o ICMS aqui é devido ao estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque é aqui o local da operação. Perdão, é aqui o local da operação. É no estado do Rio Grande do Sul. Tá, mas aconteceu o fato gerador no desembaraço. Beleza. Veio pelo porto de Itajaí. Beleza. Tranquilo. Depois a gente vai ver as peculiaridades que existem nas outras operações interestaduais. Existe inclusive aí uma resolução do Senado Federal que nós vamos estudar com calma quando a gente for estudar as resoluções. Aqui nesse momento tu tem que saber duas coisas. Quando é que acontece o fato gerador do ICMS? No momento do desembaraço. Qual é o estabelecimento responsável aí pelo ICMS? Para qual estado é devido? O estado destinatário da mercadoria. O estado destinatário da mercadoria, não importa onde tenha acontecido o desembaraço. O estado destinatário da mercadoria que vai receber o valor do ICMS é o estabelecimento responsável, o estabelecimento que fez a importação, que está localizado no estado final. Tranquilo, gente? Que beleza, né? Quando há uma exceção expressa aí na legislação, exceção não, a legislação abarca uma outra situação que poderia vir a ser contestada pelos contribuintes, e a legislação já deixa claro que não tem problema aqui. Porque ele diz que quando é importado do exterior e não é uma empresa, ou seja, a pessoa não está estabelecida, ele também leva em consideração o domicílio do adquirente, ou seja, eu não tenho sede. Eu sou uma pessoa física, por exemplo, ou não tenho sede. Qual é que é o local da prestação e quem é o responsável? O domicílio lá. É o adquirente que é o responsável e leva em consideração onde ele está domiciliado. Porque quando a gente fala de empresa, há o estabelecimento está registrado lá, bonitaço. Mas pode acontecer de ser feito por uma pessoa física e não tem o estabelecimento. Então a gente leva em consideração o domicílio da pessoa que adquire como o ato final, lá, o destino da mercadoria para fins de definição do ente tributante que vai receber esse valor de ICMS e quem vai ficar responsável por pagar esse tributo. Tá bom, gente? A linha F é bem tranquila e ela fala sobre a hipótese de aquisição em licitação. Ele diz que o local da operação é aquele onde seja realizada a licitação. Aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados. Então, onde for realizada a licitação é o local da operação, e é ali que a gente vai saber para qual local que é devido esse tributo. A linha G, por sua vez, então, é mais tranquila ainda, porque ela fala
daquela operação de combustíveis quando não destinados à comercialização ou industrialização. E aí é bem tranquilo, vamos só marcar aqui, porque a gente já falou um monte sobre isso. O local é o do estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive consumidor final, nas operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubrificantes e combustível dele derivados, quando não destinados à industrialização ou comercialização. É o estado onde está localizado o adquirente. A gente falou várias vezes sobre isso. Beleza? A linha H traz uma hipótese um pouco mais, que a gente não fala muito, mas a gente tem que saber, que é a questão do ouro, quando ele não é considerado ativo financeiro ou instrumento cambial, porque quando ele é considerado ativo financeiro ou instrumento cambial, aqui não tem incidência, né? Não há incidência. Mas quando ele é considerado mercadoria, o local da operação para efeito de definição do estabelecimento responsável é o do estado de onde o ouro tenha sido extraído. É o local de onde o ouro tenha sido extraído. Aqui nós não estamos falando de mercadoria, né? Estamos falando da extração do ouro, que não é utilizado como ativo financeiro ou instrumento cambial. Aqui nós estamos falando de outras coisas, de ouro como mercadoria. E aí é do estado onde ele é extraído. Se ele não é ativo financeiro ou instrumento cambial, vai ser ali dentro daquele estado. Quem retira o ouro vai estar sujeito à legislação do ICMS. Tá joia? E a linha I aí é bem legal, bem interessante da gente saber, e a literalidade dela de vez em quando é cobrada. Tá? Então a gente tem que saber essa definição. Que quando a gente fala de mercadoria ou bem e de pesca de peixe, crustáceo e molusco, o legislador entendeu que o local da operação é o local do desembarque do produto. É o local do desembarque do produto. Por que isso, gente? Porque eu posso ter um barco, eu vou tentar desenhar aqui para vocês, eu posso ter um barquinho que está registrado lá em Santa Catarina. E esse barquinho, ele sai de Santa Catarina e vem pescar aqui em Rio Grande. Pescou lá um monte de peixe em Rio Grande, saiu de Rio Grande, que aqui no estado Rio Grande, no estado RS, saiu lá de Rio Grande e foi lá para o Paraná. E lá no Paraná ele fez o desembarque da sua pesca. Então, nesse caso, o que o legislador disse? Olha, o local da operação, o local considerado pela legislação, vai ser aqui no Paraná. Vai ser no Paraná, e aí o tributo vai ser devido para o Paraná, em que pese o barco seja de Santa Catarina e ele tenha pescado todos esses peixes aí, crustáceos em geral, em Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, porque o local da operação, estabelecimento responsável, vão estar dentro do estado do Paraná, porque esse considera aí o local de desembarque do produto. Tá bom? Tranquilo? Então tá, vamos falar agora um pouquinho de prestação de serviços de transporte, mercadoria ou bem, nós já matamos a charada. Vamos falar então da ideia da prestação de serviços de transporte, para a gente definir qual é o local da operação e para a definição do estado que vai receber o tributo e do estabelecimento responsável. Tratando de prestação de serviços de transporte, o local da operação e a definição do estabelecimento responsável se dá onde tem início a prestação. Nós estamos careca de saber isso. A empresa A contrata a empresa C para levar mercadorias para a empresa B, que está em São Paulo, a empresa C está em SC, a empresa A está no RS. A empresa C sai lá de Santa Catarina e pega a mercadoria aqui no RS, e aqui começa. Aqui é o fato gerador e aqui é o estabelecimento
que vai, o Estado do Rio Grande do Sul, né, que vai ser o responsável e não esse estabelecimento, vai ser a empresa C, por óbvio, né, que é ela que vai prestar o serviço, mas, regra geral, o local da operação vai ser o Estado do Rio Grande do Sul. Tranquilo, gente? Quem vai ser responsável é a empresa C que vem aqui ao Estado do Rio Grande do Sul, pega a mercadoria, inicia o procedimento do serviço de prestação de transporte de mercadoria e por isso vai dever ICMS ao Estado do Rio Grande do Sul. É ela que vai ser a responsável porque o local é no Estado do Rio Grande do Sul, porque é ali que se iniciou a prestação, em que pese ela tenha registro lá no Estado de Santa Catarina, ela vai ter que se registrar aqui também para fazer isso, regra geral, ela vai ter que fazer isso por meio de um registro. Tá joia? Tranquilo? Beleza? A linha B diz o seguinte, ó, tratando de prestação de serviço de transporte onde se encontre o transportador, quando em situação irregular pela falta da documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária. Nós já falamos sobre isso, é o mesmo caso. Só que lá naquela hipótese ele fica responsável pela mercadoria e pelo bem. E aqui ele vai ficar responsável também pelo ICMS sobre a prestação de serviço. Lembram que ali nós temos duas hipóteses de incidência do ICMS. Nós temos a hipótese da operação de circulação de mercadorias e nós temos a hipótese da prestação de serviço de transporte. No caso, se tiver prestando esse serviço desacompanhado de documento fiscal, tanto da mercadoria quanto da prestação de serviço, ele vai ficar responsável ali no local onde a fiscalização encontrar ele por pagar o ICMS nessas duas hipóteses. Beleza? Vou desenhar então. Vou desenhar para ficar bem claro para vocês. Empresa A, empresa B. É levar a mercadoria do Estado do Rio Grande do Sul para o Estado de São Paulo. Caminhão está levando lá a mercadoria e é parado pelo fiscal lá no Paraná. Paraná, o fiscal vai lá e diz: olha, velho, para aí, fiscal Wilson, para aí. Aí não tem NF da mercadoria e não tem NF do serviço de transporte. Cadê, velho? Cadê? No ai, querido fiscal. No ai. O que o fiscal faz? Ah, não tem, velho? Então tu aqui vai ter que recolher ICMS sobre a operação e ICMS sobre a prestação. Para quem? Para o Estado do Paraná. Olha o que diz a legislação. Onde se encontra o transportador quando em situação irregular pela falta da documentação. E nós vimos também que quando se trata de operação com circulação de mercadorias, também neste caso é onde se encontra o transportador. Se encontra lá no Paraná. A fiscalização do Paraná que fez essa fiscalização vai ser devida ao Estado do Paraná. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos... antes da gente falar sobre essa linha C aqui, nós vamos dar vamos fechar o bloco e voltamos no próximo bloco. Um grande abraço, daqui a pouco a gente volta.